Olá, bem-vindos ao podcast da Dor para a Cor, um podcast emocionante com convidados especiais. Sou Renata Guimarães e convido você a ficar comigo a mais um episódio. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, o meu arroba é renataguimarães.oficial e o da Dor para a Cor. Quem quiser também se inscreva no canal no YouTube da Dor para a Cor. Não esqueça de ativar o sininho. Compartilhe com quem você ama esse episódio, que hoje nós vamos falar um assunto que eu acredito que seja mundial, tem que ser cultural e é extremamente importante. Vamos falar sobre orientações, prevenções. A minha convidada é a Fernanda King, ela é neuropedagoga, palestrante e escritora. E o tema de hoje, pessoal, é sobre ansiedade e bullying infantil. E eu quero que vocês compartilhem com todo mundo que pretende ter filhos, que tem filhos, porque eu tenho certeza que vai alcançar a vida de vocês, tá bom? Então vem comigo, preste atenção nesse episódio que eu estou super curiosa em conhecer a Fernanda King. Bem-vinda, Fernanda, tudo bem? Tudo ótimo, um prazer estar aqui falando desse assunto realmente que é urgente para as famílias, porque as coisas vêm mudando, Renata. A gente achar que sabe tudo, a gente nunca sabe tudo sobre nada na vida. Eu falo que, principalmente para quem é educador como eu, a gente tem que morrer estudando. É verdade. Se eu for até os 100 anos eu tenho que estudar. Porque a gente tem que acompanhar essa galera mais jovem que vive um mundo novo. O mundo deles, eles já nascem conectados à internet, né? Diferente do meu mundo, que eu tive ainda uma infância, vamos dizer assim, preservada como criança, né? Aquela raiz, né? Infância raiz. Brincando mesmo. Hoje as coisas mudaram. O bullying mudou, porque você não tem só o bullying pessoal, aqui você tem o cyberbullying, que ele causa danos às vezes até maiores, porque o print é eterno, né, gente? Nossa, Printou Fernanda, é para sempre. Então tem verdade. esse adicional, tem questões como pedofilia na internet, coisas que não existiam no meu tempo, sempre existiu gente péssima no mundo. Sim. Mas no presencial é uma coisa, você agora tem o presencial e tem o virtual. Então as famílias têm que se preparar para esses novos desafios que às vezes, por não saber, elas pecam, por não procurar saber também, né? Aquela venda nos olhos, com meu filho nunca vai acontecer. E acontece nas melhores famílias. É verdade, né? E o acesso, né? Você falou do virtual. Hoje em dia o acesso é mais fácil e mais rápido, né? Então. Sim, o cara vai parar dentro da sua casa. Quando você menos literalmente, esperar, né? Quando você menos esperar. Exatamente. Nossa, Fernanda, tem bastante assunto aqui para falar. Eu sou mãe, né? Eu quero saber de muitas coisas que você falou. Me chamou a atenção isso do virtual, que antigamente a gente ficava no off, né? Existia, sempre existiu, mas ficava no off. Agora tem um acesso mais fácil pelo virtual e mais rápido. Mas primeiro eu quero saber quem é a Fernanda. A Fernanda é uma mulher de quase 42 anos, mãe, que quando virou mãe se reinventou. Eu tenho duas viradas de chave assim muito grandes na minha vida. Acho que dá para perceber que eu sou carioca, né? Vim para São Paulo para tentar ganhar dinheiro, né? Fazer a vida. Eu vim para São Paulo em 2007 para trabalhar no mercado de vendas. Olha. Então, eu sou uma pessoa que vim da área comercial, que eu treinava vendedores, sabe? Eu brinco que eu era coach. Comunicativa. Antes dessa moda, super falante. Antes dessa moda desses coaches aí, a gente já fazia isso, porque a gente pegava, às vezes, pessoas que não tinham experiência com vendas para ensinar a vender. E a área de vendas, ela tem um preconceito muito grande. Muita gente fala assim, não sirvo para isso, não sirvo para vender. Já coloca o não na frente, né? Sem antes ter a experiência. E se você tem uma necessidade... Você aprende. Eu também achava que eu não servia, mas minha filha precisava ganhar dinheiro, precisava me sustentar. Eu nasci numa família bem simples, assim, pobre. Meu pai sempre foi funcionário público, mas aquele salário lá de nível de ensino médio, aqueles concursos que não são tão... aquele salário valorizado, né? Era uma vida estável, mas a minha mãe sempre dona de casa, né? Aquela coisa do machismo, né? Vi muitas coisas ruins na minha infância, né? Eles brigavam, inclusive se agrediam muito verbalmente e fisicamente. E depois, né? Hoje, estudando sobre neurociência, eu sei o quanto isso é péssimo para o cérebro de uma criança. E tudo que eu queria era sair dali. Natural, né? Eu não me identificava com aquela vida de nenhum nem outro. Que bom. Eu usei meio que com contra-exemplo, eu falava, não, eu vou trabalhar
para ter a minha independência financeira, não passar pelo que minha mãe passa. Não vou me sujeitar, não vou repetir, Nunca, né? jamais. Eu brinco que eu era uma feministazinha. Repetir padrões, né, Fê? Não queria. E é muito difícil quebrar esses padrões, tá? Muito. E você não fazer isso na frente do seu filho, do seu... Até se a gente deixar, vai pro neto. Porque, Fê, isso aí acaba ficando dentro de nós, né, presenciando, por mais que você não queira, tá no inconsciente. O inconsciente, ele é atemporal. Então, assim, às vezes você tá num relacionamento ou numa questão aí, sei lá, de trabalho e tal, um gatilho. E aí vem aquela Fernanda que presenciou, Sim, passou por tudo absorveu isso. tudo, né? Sim. E aí vim para São Paulo para trabalhar com vendas e resolvi ser mãe. Eu engravidei com muita facilidade. Eu brinco que Deus falou assim: se ela não engravidar rápido, ela vai desistir. Melhor. Porque não é No que tempo certo. não era aquela pessoa que eu sonhava em casar e ter filho. Muito pelo contrário, porque o que eu via na minha casa não era inspirador. Então eu queria trabalhar. E eu até hoje sou muito workaholic, adoro trabalhar, adoro o meu trabalho. Não vejo problema algum em quem gosta, se isso não te faz sofrer, se isso te faz feliz. Que eu acho que o problema, especialmente da internet hoje, é a polarização. Se você não concorda comigo, você está errado. Não, às vezes os dois estão certos. Então eu acho que aquela pessoa que quer uma qualidade de vida, quer trabalhar menos, ela está certa. E quem gosta de trabalhar pra caramba, se não tá fazendo mal pra tua saúde física nem mental, se trabalhar muito realmente te traz prazer e te faz agrega, bem, né? Soma. por que não? A gente tem que parar de se meter na vida do outro. Nossa. De achar que só a nossa verdade, ela impera, né? E, infelizmente, a polarização política e a internet, elas trouxeram muito isso. Se você não concorda comigo, você está errada. E não há respeito na jornada de cada um. Eu sinto muito isso, não há sabe? respeito na opinião. Na opinião, alheia. Nada. Sempre uma comparação, uma competição. Você e tudo gosta bem, de azul, se eu não gosta quero. de rosa e tá tudo certo, Aceitar mais as pessoas com o jeito, com a jornada. Com os defeitos. Com os defeitos, com a vulnerabilidade. Essa coisa do cancelamento, né? A pessoa cometeu um erro, nossa, cancelado, como se ninguém tivesse telhado de vidro, né? Exato. Você não erra, não, você é perfeitão. O problema é que ela se expôs na internet e aí vem o resto da minha história. E tive minha filha, né, lá trabalhando. Por que eu vim parar na internet, né? E aí coloquei ela com 4 meses em um berçário para continuar trabalhando. Só que eu não queria parar de trabalhar, mas eu via que aquela educação infantil ali precisava melhorar algumas coisinhas. E eu sou uma pessoa que eu não sou de ficar criticando o outro, não. Tá. Dependendo, eu vou lá e faço melhor, vamos dizer assim, no meu melhor, né? O que eu acho que é melhor. Certo. Eu já não estava muito satisfeita com aquele emprego e eu resolvi juntar o útil ao agradável. Um ato, assim, de coragem e loucura ao mesmo tempo. Porque eu falo que empreender no Brasil não basta ser corajoso, você tem que ser maluco. As duas coisas, a misturinha das duas coisas. A gente mora num país que, infelizmente, não valoriza o empreendedorismo, Nada. não valoriza o trabalho, né? Exato. O brasileiro, ele gosta de ganhar dinheiro. É ganhar, né? Que não significa trabalhar. Exatamente. Infelizmente, a gente gosta de caminhos curtos, às vezes, para ganhar esse dinheiro. Resultados rápidos, né, Fê? Milagrosos, enfim. Por isso que as pessoas caem nesse vício de joguinhos, né? Porque querem um resultado. Isso quando não vão para áreas piores até, né? De golpes. Enfim. Isso é o famoso efeito manada, né, Fê? Sim. Esses dias eu estava discutindo na internet, né, com pessoas, eu falando dessa questão dos jogos, que eu sou absolutamente contra. Sim. E nunca me faltou proposta para divulgar, não. E eu preciso do dinheiro, tá? Educador, gente, é tudo duro. Que não é então, reconhecido assim, e valorizado. Não né? em nenhuma das esferas. Nem o professor, nem o diretor, ninguém que trabalha com educação hoje no Brasil, seja pública ou particular, ganha aquilo que merece, tá? É um absurdo. E assim, precisar do dinheiro, todo mundo precisa, né? Mas eu nem olho a proposta, eu sempre recusei porque para mim não tá dentro do meu da minha índole, aquilo ali da para sua mim essência, do seu tá propósito errado. de vida, sim. E aí discutindo na internet sobre isso, a desculpa das pessoas, sabe qual é? Tem gente que comete crimes piores. Tá. Então porque você matou, posso roubar. Né? Tá errado, cara. Errado, é certo, é certo. Mas enfim, minha filha nasceu, resolvi largar tudo, abri minha escola, minha própria escola, para fazer diferente, para ajudar outras mães a passar por aquilo que eu passei com mais leveza. Que legal. Modéstia à parte, acredito que eu tenha conseguido, a escola encheu muito rápido,
Então, deve ser boa. Deu né? certo. Dá certo até hoje, são 10 anos já Ótimo. de história. E aí tive um outro, vamos falar palavrinhas em inglês, um outro turning point, uma outra virada aí de chave. Teve a pandemia, que foi muito difícil para as escolas infantis, né? Porque as imagino. crianças todas saíram. Você Impacto não tem grande, aula online na educação infantil, gente. Não, e mover tudo isso rápido, né? Criar uma Até os plataforma, nascimentos no Brasil estão organizar. caindo, tá? Então, assim, a gente teve uma queda nas matrículas de educação infantil radical, porque tem home office, a mãe que acha que ela vai ficar aqui no computador e deixa a criança ali na tela, sabe? Fingindo que tá trabalhando e fingindo que tá olhando a criança. Tá fazendo nenhuma coisa direito nem a outra. Então, a gente, multifatorial. Então, as matrículas da educação infantil caíram. Por falta de nascimento, é isso? Os nascimentos, Por eles falta estão de nascimento, reduzindo. por conta de home office, por conta das pessoas acharem que tudo bem botar criança mais tarde na escola, pela lei, tudo bem, mas se você entender um pouquinho de neurociência, não tá tudo bem. Então, existe ali um período que você tem que ter a aquisição de certas habilidades. Certo. Que às vezes em casa as pessoas, especialmente na tela, Não vai as ter. crianças não vão ter. Pelo contrário, né? Pelo contrário, atraso de linguagem. Já peguei casos assim, péssimos da criança com muitos atrasos e muitas questões psicológicas. Por quê? Porque não vê gente. Não socializa, né, Fê? Eu acho que essa falta de socialização, essa proteção é péssima. Péssimo. O ser humano é um ser que precisa É ter social, socialização. é. É social. A gente viu na pandemia o quanto foi ruim ficar trancado em Ruim, casa. pra saúde mental. Ah, mas eu gosto, tá? Se você já é um adulto e tem, né, esse gosto pelo, eu acho esquisito, né? Vai ficar um Tem tempo. que ter um equilíbrio, né? Em Sim, tudo. mas uma criança não pode. Não pode. A criança precisa de outras crianças. Ela precisa de pares, de brincar com pessoas parecidas, da mesma faixa etária. Não é o Olha. priminho que tem 18 anos que não, é Sim. crianças da mesma idade. Então, isso tem vários outros podcasts, programas de TV que eu discorro muito sobre isso, porque a minha especialização é em desenvolvimento infantil. E é outro ponto que eu brigo muito na internet, que o povo fala: ah, não, mas eu deixei meu filho em casa até 6 anos, ele é normal. Tá, ele pode ser normal, né? O que é normal? Mas deixou de ter outras possibilidades na vida que a gente nunca vai saber. E não dá pra voltar, não né? dá pra voltar, porque de 0 a 7 você constitui tudo ali que você vai usar pra tua vida, toda a tua bagagem, e não volta mais. E nós vamos falar exatamente sobre essa fase, dos 0 aos 7 anos, que é a primeira infância, né, Fê? E aí você, então, criou a sua escola, deu certo. Teve a pandemia, a escola deu um baque, e além disso, né, eu perdi 3 pessoas da minha família, né? Nossa. Meu pai, minha avó e uma tia, né? Consequentemente, minha mãe ficou sem irmã, sem mãe e sem marido. Num E curto eu sou prazo, filha única. né? Num prazo de 13 meses, morreu todo mundo. Meu Deus. Da família da minha mãe, morreu todo mundo. É basicamente isso. E aí, aquela coisa que bate na gente, uma certa urgência de fazer as coisas que nos trazem realização pessoal. Porque a gente vê que a vida é curta, né? Quando você se Do depara com nada, uma morte né? repentina, a do meu pai foi repentina. E eu falei, olha, o que eu gosto de fazer, né? Eu gosto do meu trabalho, mas eu também acho que é preciso trazer essa pauta da educação, da valorização da infância para mais gente. Sim. Porque as pessoas não estão valorizando Total. o tanto que deveriam a infância, a educação infantil. A gente é visto aqui no Brasil muito como assistencialismo. Ah, eu vou colocar meu filho na creche porque eu não tenho com quem deixar para poder trabalhar. Então o motivo a mãe precisa trabalhar. Tá errado. Aí tem blogueira aí, que eu também já discuti horrores, porque ela fala assim, não, que a criança com 4 meses é necessidade da mãe. Tudo bem, eu entendo. Com 4 meses, realmente é uma necessidade da mãe que precisa trabalhar. E vamos respeitar, porque você não sabe se essa mãe é solo, se o pai não tá pagando pensão. E outra, vamos supor que é uma criança... uma necessidade. É uma necessidade. E muitas vezes no Brasil, tá? É uma criança que não tem o que comer. Então passa a ser uma necessidade dela, sim. Uma necessidade. Onde ela vai ter, porque né? se ela não tiver nem comida, que acontece em muitos lares brasileiros, tá? A mortalidade infantil aqui ainda é alta. Sim. É melhor que esteja na escola. Porque você sabe que ali tá garantida a alimentação, tá garantido um banho, né? Tudo que ela não tem, às vezes. Para o abuso infantil, tá? Que tem Nossa, bebê que apanha no nosso país. Bebê. Se você pegar a estatística de crianças até 1 ano,
E isso que foi visto. Porque é muito difícil de você saber se não estiver indo para Ter a o escola. controle, né? Então, o único lugar que você, às vezes, consegue salvar essa criança e haver uma denúncia é se ela estiver matriculada na escola. Então, quando uma pessoa fala isso na internet, fala uma besteira desse tamanho, ela fala contra a creche, contra a educação infantil, como se o nosso trabalho fosse dispensável. No Brasil, ele não é, por tantas e tantas camadas que a gente tem Sim. aqui que precisam ser observadas. E Fê, você falou na questão de observação. Geralmente, eu acredito que é mais na escola, onde as pessoas vão perceber comportamentos, né? De repente, uma Sim. criança que tem um comportamento, ela muda esse comportamento, ela fica introvertida, ela para Para de comer, não para dorme, de o sono falar, agitado. você vai falar, tem Sim, alguma coisa sim. errada. E E aí violência, você vai às vezes, física também. física, Você psicológica, percebe tudo. Então, Sim, a escola é o primeiro sinal, tá acontecendo alguma coisa, Sim. o alerta. sim. E vamos falar então agora, Fê, sobre ansiedade infantil, que pra mim, eu fico até arrepiada, olha. É um ponto principal para prevenções, para ter um adulto saudável mentalmente e ele ser não perfeito, mas bem-sucedido em vários âmbitos Ter da o mínimo vida. de chance, né? É dignidade, Sim, né? Seja no sim. profissional, no afetivo, familiar, amizades, escolhas, padrões. Eu acho que quando você falou dos seus pais, eu fiquei imaginando, ela poderia ter seguido o padrão, repetir padrões, né? Sim, sim. E a ansiedade infantil, você vai me confirmar isso? Acredito que é um índice muito grande, onde também não deve ser muito visto, porque às vezes é mais fácil falar, a criança está agitada, do que entender, não, existe um problema. Sim. Só que esse problema, Fê, e eu tô louca para perguntar, que eu sou formada como educadora perinatal, e sou doula, e eu Legal. acredito muito na gestação, a qualidade, como que aquela criança está se desenvolvendo no ventre da mãe e recebendo as informações. Se a mãe está bem, se a mãe não está bem. Porque a criança escuta vozes dentro da barriga. Então ela já vai crescer. E isso gera traumas que ficam no inconsciente. Às vezes nem ela sabe, mas ela acaba com gatilhos, acaba com reações que ela mesma se pega e fala, mas por que eu sou assim? Conta pra mim, então. A ansiedade infantil, mas tem a ver também, começa na gestação? Tem a ver muito com questões ambientais, que Tá. podem começar desde a gestação. Eu sou uma pessoa que, antes de eu ser mãe, eu não entendia nada sobre criança. E antes de eu ter a minha escola, também não. Eu abri a escola sendo uma profissional de vendas, coloquei pedagogas, né, para trabalhar Ah, comigo. entendi. E eu fiz pedagogia depois, e até muito motivada para ser uma mãe melhor. Sim, Porque para eu não entender a entendia nada. maternidade. E a minha gestação, assim, não foi péssima, mas poderia ter sido muito melhor. Sabe daquelas coisinhas que, e se eu voltasse no tempo, né? Eu teria uma gestação muito mais tranquila. Minha Qualidade. filha tinha um sono no início da vida dela muito agitado, né? Ela tinha dificuldade de relaxar para dormir. Será que isso não tem a ver? Porque eu tive uma gestação muito agitada, eu não conseguia passar essa tranquilidade para minha filha porque eu não era uma mãe tranquila. Eu acredito que sim. Eu também. Por quê? Depois que eu abri a escola, o que eu percebi na prática, tá? Mãe tranquila, filho tranquilo. Mãe que coloca a criança na escola assim, sem confiar, a criança vai chorar mais. Aquele processo de adaptação escolar, Sei. que é difícil, é dolorido para ambos. Mas eu já percebi o seguinte, se a mãe entrega, vai lá, filho, seu dia vai ser incrível. A criança... Tchau, mamãe. Ela tá passando segurança pra criança. Isso. Existe uma teoria que chama teoria do apego seguro. Podem olhar aí no site de busca. Teoria do apego seguro. Tá. É um psicólogo que ele desenvolveu depois da guerra. É uma teoria onde, basicamente, para resumir muito a coisa aqui, tá? Se você transmitir essa segurança, você tem apego, mas não é aquele apego exagerado, que eu quero essa criança pra mim. Sabe aquela mãe que bota no peito o dia inteiro? A amamentação é maravilhoso, gente, mas você também tem que ter uma relação de olho no olho com teu filho, não pode ser só aqui. Você também tem que sentar, brincar e deixar essa criança livre para explorar. É o famoso criar para o mundo. Isso, não na bolha, né, Fê? Eu crio meu filho com autonomia e autoconfiança, autoestima. Porque se você também quer proteger demais o teu filho, ele não vai desenvolver autoestima. Não. E autoestima e autonomia na primeira infância caminham lado a lado. Você não tira a colher da boca, da mão da criança e fala, me dá aqui, deixa que eu te dou. Você tá dizendo o que pra ela? Você não é capaz de se alimentar sozinho. E eu faço tudo por você. Deixa que eu faço. Você vai estar lá pra sempre?
né? A gente que perdeu o nosso pai, né? Ele não tá lá para sempre. Se ele não tivesse ensinado a gente a sair do ninho e voar, por mais que você continue falando assim, mas eu tô aqui, se você precisar voltar, o ninho tá aqui, tá? Eu tô aqui! Vai lá, vai. Então, assim, as mães que transmitem essa segurança para a criança reflete isso nos ambientes sociais e o primeiro sempre vai ser a escola. E a escola, quando é boa, gente, quando é uma escola bacana, é o melhor lugar. E hoje eu posso arriscar dizer que nos grandes centros, pelo menos em São Paulo, tem sido um dos poucos lugares onde a criança ainda pode ser criança. Isso. Por isso que eu sou tão defensora da escola. Se a criança ficar dentro de um apartamento, usando tela, aí a mãe tá lá no home office, fingindo que tá dando uma olhada, ou com babá, que também não é legal, porque é um adulto, né? Não é outra criança. É, exatamente. Então essa criança, ela precisa também brincar com crianças da idade dela. Até para disputar brinquedo, porque às vezes não tem irmão. Vai fazer limites, isso. Né, Fê? Limite, onde é o meu, onde é que é o do outro, que horas é minha vez, aprender a esperar. O não. O não, porque as famílias estão com muita dificuldade hoje. Dão tudo o que quer na hora que quer. Amar é dizer não. Amar é dizer não. E dizer não dá muito trabalho, porque a criança vai chorar, vai espernear. Né? Você vai ter que argumentar. E aí, o que se fazia antigamente, né? Na minha época, batia. A criança aprendia na porrada, literalmente, na marra, e ela ficava, né, uma criação autoritária gera pessoas obedientes. Aí falam muito da geração do Gen Z no mercado de trabalho. Por que o Gen Z, ele questiona mais? Ele não aceita certas coisas que os millennials aceitavam tudo passivamente. Tem muito a ver com criação. Sim. Se eu não aceitasse, eu levava porrada. Então, aprendi a aceitar quieta. A não ser tão questionadora. Até na escola, né, o professor era a autoridade máxima e as crianças tinham que ficar quietas, caladas, obedientes. A geração Z, ela já foi um pouco mais questionadora. Só que onde que se perde? Numa ausência total de limite, de uma criação permissiva, porque o certo não é nem ser autoritário e nem permissivo, é o meio termo. É o meio termo. Que a gente chama de autoritativo ou democrático. É uma criação meio termo. Tá. A família coloca respeito, coloca limite, mas não precisa bater. Não precisa gritar o tempo inteiro com a criança, né? A conversa, né? Conversa e autoridade. Olha, eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Aqui nessa casa não é assim que funciona, né? Você mora aqui, somos uma família, somos uma comunidade. Aqui as regras são ter regra, ter horário, ter disciplina. Óbvio. Né? Eu não sou seu amiguinho. Isso é saudável até para criança, né? Em termos de saúde, saudável. Tudo. Totalmente. A criança precisa disso. Eu sou super a favor. E aí, quem é criado sem limite, normalmente tem problemas socioemocionais, problemas na escola, porque essa criança vai estudar para quê? Se não acontece nada. Né? Não tem regras, não tem horário, né? Ela não vai estudar. Ela vai ter notas péssimas na escola. Que tem pai e mãe que acha que sendo amigão tá sendo muito legal. Não tá. Porque no futuro, e a gente vinha falando, né? Hoje já existem índices de ansiedade, depressão, suicídio na infância e na adolescência alarmantes. Sim. Porque é uma falta de conexão dessa família, uma falta de limites, uma falta de, muitas vezes até de propósito na vida, sabe? Uma criança que está muito largada, muito sozinha, muito à mercê só da tela, você está deixando a tela educar o teu filho. E é um abandono, né? Uma negligência também. Aí tem esse outro estilo parental. A gente já falou de 3 aqui, faltava o 4. Que quem muito larga, muito deixa solto, já vira negligente. E aí, o que acontece? As coisas vão chegar. E tudo tem uma consequência. Essa hora, essa conta chega. A conta chega e chega cara, né, Fê? Opa, muito. E vai chegar a longo prazo também. Pode ser curto, mas eu digo assim, a longo prazo, assim, vai afetar em vários âmbitos da vida dessa pessoa. E aí essa pessoa vai começar a se questionar. Por que eu sou inseguro? Por que eu sou manipulador? Por que eu sou controlador? Porque eu tenho medo? Por que eu não acredito em mim? Por causa da criação. Sim. O abandono, Fê, meus pais são separados, né? E eu fiz uma terapia que eu tava entendendo por que eu tinha medo do abandono. E sabe aonde eu cheguei do abandono? A cena do meu pai indo embora. Saindo de casa. Então, assim, eu não lembro de morar com meu pai, que meus pais se separaram. Tudo bem, foi uma escolha dos meus pais, eu não tô julgando. Mas isso refletiu em mim. Sim. Isso gerou uma sequela muito grande de abandono. E o abandono masculino, sabe? E aí, quando meu pai morreu,
Aí que veio de novo, com tudo, o abandono dele. No sentido assim, você me abandonou de novo. De novo. Só que agora é pra sempre. E eu não quero isso pra mim, eu não queria isso. O abandono do meu pai não é um abandono que ele foi sempre presente como pai. É o abandono de sair do lar, Simbólico, a né? Aquela segurança, cena saindo com a sabe? A mala. segurança paterna, o meu pai indo embora. O que que vai ser daqui pra frente? Tudo bem, minha mãe é uma mulher maravilhosa. Mas e pra filha, eu acho que o pai... Ah, mas eu acho que até pra ela, né? Porque Não, foi... é uma... É muito complicado, uma é muito vida que você tem que complexo. refazer. Refazer como mulher, criar 2 filhos, ser mãe solo, o preconceito da mãe solo, sabe? Sim. A cobrança de ter que dar conta de tudo, né? A gente E é muita coisa pra dar conta muita sozinha. coisa. Eu falo que a mulher ela é multifuncional, é um ecossistema, na verdade. A mulher acaba ficando sobrecarregada, porque a Muito gente foi sobrecarregada. acumulando muitas funções que a gente dá conta, mas dá conta a que preço? E sem terceirizar as responsabilidades, né, É. Fê? Porque hoje em dia eu vejo que é mais fácil terceirizar responsabilidades do que assumir o papel. Sim. Eu até te falei nos bastidores, não é também uma crítica, mas eu vejo que hoje em dia os pais estão querendo muito no profissional o pódio. E quem tem filhos, esquece, porque já chega em casa cansado. Não tem tempo, não faz nada. E acaba dando o celular. Entende? Porque Ou dá é o mais celular, é criado terceirizado. Sim. Sabe? Às vezes tá na escola, às vezes tá com a babá. Com a E avó, com a quando avó, tá com sei essa lá, família? Eu conheço famílias que até final de semana tem babá folguista. Tá, e que hora você fica com esse filho? Fica de verdade. Porque precisa, cara. A criança sente falta e ela percebe tudo. A infância é o terreno que a gente pisa pra vida inteira. Tudo que acontece, você contou aí, do seu pai saindo de casa. Você vê, olha, tanto de terapia que você teve que fazer. Agora, com 47 pra anos, que caiu minha ficha do abandono. Isso aí a gente tá falando que o pai e a mãe não podem separar. Claro que podem, porque às vezes é muito pior continuar casado. Não, são escolhas. Mas é necessário, muitas vezes, já entrar com terapia nessa criança na época. A preparação, Da separação, exatamente. uma orientação, que eu vejo que às vezes as famílias não pedem orientação familiar, às vezes está todo mundo ali muito perdido, muito desconectado, não contrata um profissional para ajudar, né? Contrata suporte, profissional, né? Para tudo, mas para o lado emocional, para a saúde mental, às vezes deixa negligenciado, que acha que vai dar um jeito, acha que vai passar. É uma As coisas fase que o povo acha que vai passar na infância, a gente passa, mas passa que troco. De depois ter que fazer 20 anos de terapia. Não, depois de passar que podia por ter tudo, resolvido. Sofrendo, padrões, chorando, criando exatamente. trauma. O povo trata a criança como se não fosse gente. A verdade é essa. Ela não tem credibilidade. Não tem voz, não tem vez, não tem, os sentimentos são, né, negligenciados ali, colocados embaixo do tapete, não dão voz para essa criança. Não levam a sério, né? Exatamente. Não dão visibilidade aos sentimentos infantis, e inclusive a ansiedade é um deles, acha que não existe. E são os a mais criança está honestos, muito cedo para ter esse tipo de problema. Isso não existe. Ansiedade infantil existe. E aí foi uma das coisas que eu fiz, né, quando meu pai morreu. Eu também, além de ir para a internet para falar dessas coisas de educação, também escrevi um livro que fala de ansiedade infantil. Hoje, inclusive, depois saiu esse livro, A Geração Ansiosa, depois do meu. Eu nem sabia que esse livro iria existir. Hoje eu vou assistir a palestra. Ai, que legal! Do autor, né? Que ele tá vindo aqui pro Brasil. Bom. Eu sou fã desse livro, A Geração Ansiosa. Fã mesmo. Mas o meu foi escrito antes, tá? Eu quero que você deixe o nome do seu livro, aonde que o nosso público aqui consegue comprar, tá? No finalzinho eu vou deixar aqui para vocês, tá bom, pessoal? Fê, e por que a criança ela tem uma dificuldade de se autorregular? Olha, até os 3 anos de idade, na verdade, o nosso córtex pré-frontal, que é um mecanismo ali, né? Vamos dizer assim, vamos falar em palavras fáceis aqui pra galera, ele termina de se desenvolver aos 25 anos. Uau! Mas até os 3 anos de idade, a criança, ela tem um cérebro mais, vamos dizer assim, primitivo. A criança de 2 anos, ela se joga no chão do shopping, esperneia. Por quê? Porque para ela os fins justificam os meios. E ela não tem uma noção social de que aquilo ali não vai ser aceito. Ela quer o brinquedo e ela vai tentar as formas que vierem ali na cabeça dela para conseguir. As ferramentas dela. As ferramentas dela. Então, por exemplo, se ela tá com um amigo, ela vai bater no amigo, ela vai puxar cabelo, ela vai morder. Que nessa faixa etária ainda é aceitável
Por quê? Porque esse controle inibitório, esse controle dos impulsos, essas funções executivas do cérebro, que a gente chama de forma técnica, elas ainda estão em pleno desenvolvimento. Por que a escola nessa fase, se você não mora num sítio com 18 outras crianças da mesma idade, por que a escola é tão importante? Porque a criança precisa dessa oportunidade. Como é que eu vou aprender a solucionar um problema sem ter problema? Porque se eu tô em casa com a minha babá e a minha babá me dá tudo que eu quero na hora que eu quero pra eu não chorar, pra não incomodar minha mãe que tá trabalhando, então eu quero isso, a babá dá. Vamos resolver. Como é que eu vou desenvolver esse controle dos meus impulsos se eu não tenho oportunidade? Ou pior, se toda hora que eu vou ameaçar chorar, me colocam uma tela hipnotizante na minha frente pra eu olhar um vídeo e ficar quieto. Achando que está, né, resolvendo algo assim. Pelo momento, não queria ouvir essa criança chorar, eu resolvi. Mas eu fiz um mal pro cérebro dessa criança terrível. Porque para eu aprender a solucionar conflitos, eu preciso dos conflitos. Nossa, muito bom isso. Especialmente na infância. Senão, eu não crio essas ferramentas. Então, por exemplo, na escola, quando um amigo puxa o brinquedinho do outro, aí a professora vai lá, vamos trocar, espera ele terminar, empresta para amiguinho, calma, respira. Ou então tá chorando, deixa chorar um pouco. Deixa chorar, até que ele se acalme, você vai conversando, você não tá deixando a criança chorar. Fulano já se acalmou, quer uma água, vamos respirar. E tem professora que faz, cheira florzinha, sopra velhinha, conta até 10. Mas é importante também ele chorar, deixa chorar, é aquele O sentimento choro que é uma ele tá na hora. expressão, E tem adulto que não consegue ouvir 1 minuto de choro. A criança tá chorando, tem gente que fala, não precisa chorar. Pô, se ela tá chorando é porque precisa. Alguma coisa tá dentro dela que ela E precisa a soltar. comunicação dela, como ainda a comunicação verbal não é completa, muitas vezes usa o choro como forma, né? O bebê recém-nascido, ele só tem o choro É a como forma forma de comunicação, Então você precisa, eu sou contra até chupeta, tá? Porque chupeta pra mim é uma forma de calar, cala a criança. Eu acho que o choro faz parte, camuflar, né, o que ela tá... Maquiar os sentimentos. faz E aí hoje é sentido. pior a tela, né? Que é a chupeta digital. Então, eu acho que a gente precisa validar os sentimentos das crianças desde a primeira infância. É uma coisa que, principalmente aqui no Brasil, eu sinto que os sentimentos das crianças são totalmente invalidados. A criança... São invalidados. criança, deixa pra lá. É fase, vai né? passar, é fase. E a escola entra muito como um suporte, assim. Eu vejo até onde também a gente tá indo como escola, fazendo muito mais do que deveria, e tudo cai no colo do professor, né? Tudo cai nas costas do professor, de ter que ver tudo isso e ter que orientar essas famílias que às vezes estão fazendo coisas assim muito erradas. Ou seja, vocês têm que educar primeiro a família. Opa! Em primeiro lugar, depois a criança é uma consequência, né? Do reflexo do que tá lá na casa. Quando a criança tem um transtorno e tá assim, na tua cara ali, que a criança, né, às vezes tá dentro do espectro, né, autista, e a família não querendo ver, e o tempo passando, e pô, você que entende, né, eu que entendo de neurociência, a gente fica, putz, se tratasse. E aí vem assim, preconceito, não quero ter trabalho, ou não quero encarar, né, que eu tenho A negação, filho. que é uma coisa comum por um tempo, mas vai ficar nessa negação até quando? E essa criança sendo prejudicada até quando? Muito prejudicada, porque assim, o cérebro tá ali com uma plasticidade ainda, que se fizer as terapias adequadas a tempo, a chance desse adulto, né, ser um adulto funcional é muito maior. Total, bem sucedido, né? Porque o cérebro infantil é plástico. O do adulto já não é tanto assim. E a gente tá falando sobre validar os sentimentos, né, da criança, que é importante. Como validar? Como que você orienta esses pais? Porque eu vejo também pais assim, já vi cenas em restaurante, Fê, dos pais não interagindo entre eles, cada um no seu celular, e a criança, ou ela tá desenhando, né, que o restaurante vai lá dar os giz de cera, o desenho, ou na tela. Ou seja, uma família que tá e não está ao mesmo tempo. Ninguém tá presente, né? Ninguém tá presente. Sim. Pra que saiu? Eu fico me perguntando, pra tirar foto, postar no Instagram? Não é? Provavelmente. Sabe? Então, assim, como que você orienta hoje esses pais que têm uma vida corrida,
mas que tenha um tempo, porque a gente fala sobre tempo. O Dá tal do para ter tempo de qualidade, né? autocuidado, dá É, para ter. Você pode tirar uma sim, horinha do seu sim. dia de tempo de qualidade, é 1 hora, mas aquela 1 hora seja. Como que validar? Como que se orienta a validar os sentimentos das crianças, que é extremamente importante. Sim, tem frases, né, que são muito características, que qualquer psicólogo vai te orientar a fazer. Por exemplo, a criança tá... Que é falar mesmo, né? Nomear. Olha, eu tô vendo que você tá nervoso, eu entendo que você tá nervoso. Ah, você tá nervoso porque o dinossauro caiu no chão? É. Nossa, eu entendo. Nossa, quando isso acontece, realmente a gente fica nervoso. Mas vamos tentar se acalmar? Senta aqui comigo, vamos conversar? Sabe? E os adultos pouco fazem isso. Fê, Sabe? e é Não olho tem no essa, olho, olho no olho, tom de abaixar, voz ficar na mesma essa coisa de ficar na mesma altura. altura, tudo Faz isso funciona sentido. muito, Tá. muito, muito. E às vezes a gente não acredita, tal e qual eu não acreditava que na minha gestação a minha ansiedade pudesse passar para minha criança, né? Às vezes os adultos acham que isso tudo é besteira, é a tal da invalidação do sentimento infantil. E não é besteira, é a fase onde a gente menos tem ferramenta para lidar com os nossos sentimentos, porque a gente ainda está construindo tudo isso e que a gente mais precisa de suporte de um adulto ali do lado para nos ajudar. E muitas vezes a gente não tem. A gente tem que ir construindo isso tudo sozinho, se sentindo sozinho. E aí é o que eu falo, quando se tem bons professores, eles são grandes aliados, mas eles não podem ser os responsáveis por Não, isso. porque aí você está terceirizando de novo a responsabilidade. Isso aí. Eu acho que a coisa se perdeu no professor ser uma ajuda para ser ele o responsável por uma coisa que é responsabilidade da família. Fê, investir na primeira infância é investir em uma nação? Uma futura nação? Total. Tem um cara que ganhou o prêmio Nobel falando disso, né? É uma e ele é frase economista, bem chama impactante, James né? Heckman. Ele ganhou um prêmio Nobel falando sobre a importância dos investimentos em primeira infância para o futuro de um país. Até se você quiser reduzir crime, violência, é investindo em creche, programas sociais, né, de alimentação, de boa comida. Então, assim, se você tiver uma boa educação desde a base, porque a galera, né, viralizou aí negócio de adolescência, né, por causa daquela série, do bullying e tal. Mas, assim, se você não tiver uma boa infância, você não vai ter uma adolescência bacana. E não vai ser um adulto bacana. Não, a infância é a base. A gente pode investir em políticas para que os adolescentes não façam bullying, mas se ele já está fazendo... Alguma coisa já se perdeu nesse caminho. O certo é você prevenir na infância. Porque aí quando ele for adolescente, ele não vai fazer. Sim, porque aí ele já está doutrinado. Você está moldando o caráter. Isso. A infância você molda o caráter e diversas outras habilidades que a gente falou aqui que você tem que adquirir na primeira infância. Sim. Então, o caráter, os valores, os princípios também é lá, tá? Desde pequenininho. É muito mais fácil você construir uma casa do que reformar. É verdade, Pensa Fê. nisso. Nossa. E como ser presente na vida de uma criança sem invadir a privacidade dela? Porque a gente tem que ter também esse respeito, né? A criança tem que ser respeitada. Ela quer isso. Eu acredito assim, que se você chega num ponto de você ter que colocar um programa no celular do seu filho, esses que fazem o espelhamento da tela, para monitorar, algo já se perdeu nesse caminho. Porque se você não tem essa confiança, né? Algo já, tudo bem, se já chegou num nível grave, essa criança já está, né, com uma depressão, já está com ideações ali suicidas, você precisa fazer um monitoramento, né? Ou a criança já sofreu alguma espécie de violência, eu até tiraria o celular nesse caso, né? Mas enfim, pode ser um caminho? Eu não curto, tá? Eu acho que as pessoas têm que ter privacidade, eu acho que a gente tem que ter relações baseadas em confiança e respeito mútuo. Sim. Inclusive e principalmente com os nossos filhos. Não que eu vá confiar cegamente no meu filho, né? Meu filho pode fazer uma coisa que eu não esperava dele, porque ele é uma pessoa. Seres humanos às vezes fazem coisas... Falham, Às vezes a gente faz uma coisa e a gente fala, gente, por que eu fiz isso? Tava fora de mim, tava com muita raiva, não consegui controlar os meus impulsos. Porque a gente tava falando de controle inibitório, né? A criança de 0 a 3, ela não tem mesmo, tá? Você esperar que uma criança de 0 a 3 anos tenha controle do impulso, ela não vai ter. Ela vai adquirindo essa ferramenta. Só que às vezes isso vai até a vida adulta. Se você teve uma infância com pais que, por exemplo, brigavam muito, né, eram muito agressivos, é muito provável às vezes que você em situações de crise também seja uma pessoa agressiva. Sim, um gatilho, né? Que foi isso que você aprendeu na sua infância, você vai espelhar. Para você não ser, você tem que fazer um trabalho psicológico muito grande. Sim. Então, é tudo muito... É muito complexo, né? Muito complexo. Mas tem que ter essa conscientização de que a primeira infância é o futuro de uma nação
melhor, assim, se você souber investir. Porque hoje em dia, e eu fico preocupada cada vez mais com as gerações que vão vir, com Uhum. tecnologia, os pais cada vez mais distantes, os filhos, é, mães solos, eu também fico preocupada, porque tem que trabalhar muito, Uma e aí sobrecarga muito acaba grande. não tendo tempo de qualidade, né, com os filhos, fica na sobrecarga, e aí os filhos acabam participando da vida dessa mãe, a mãe também é um ser humano, merece se reconstruir, né, então Sim. é bem complexo. E aí a gente estava falando da escola, né, Fê? Hoje em dia as escolas, elas estão tomando o papel mais de educação do que deveriam, né? Sim. E por isso que o educador está tão cansado e sobrecarregado. Você vê as queixas dos professores, né? São muitas, não é só o salário que incomoda o professor. Até tem um termo agora que se popularizou, que é o apagão de professores, que as pessoas não estão querendo mais essa profissão. Não querem mais Nossa. ser professores. Então está tendo falta já de professor no mercado, porque a pessoa pensa assim, ganha mal, uma carga de trabalho enorme. Um desgaste, né, mental, Responsabilidades físico, que vão ser absurdo. atribuídas a mim que não É, são minhas. Aí a gente entra naquele conceito da sim. geração Z. Geração Z não aceita mais isso, não. Ela vai pensar assim: opa, não, tem coisa melhor aí para fazer e não quer ser professor. Então a gente precisa rever essa relação escola-família. Uhum, Peraí, é. até onde vai minha responsabilidade? Onde é que começa a sua? Porque se terceiriza-se a educação completa da criança, e tem conceitos que tem que vir de casa. Então, Exatamente, a lição de casa É, é a mais importante. quando eu vou entrar nessas brigas aí de internet, você quer puxar a sardinha, você tá defendendo a escola porque você trabalha em uma? Sim, se eu não trabalho com aquilo que eu não acredito, tá? Exato, Isso é um fato. isso é fato. Eu vou defender sempre, graças a Deus, né? Lógico. Que eu tô satisfeita com o meu Você trabalho e com meus confia, resultados. Confio. isso. Você entrega, né, então... Mas tem esse ponto que é, não, mas quem tem que dar amor, quem tem que dar tudo para a criança de até 4 anos, ela só precisa de amor. Não, ela precisa de amor, claro. Eu não quero fazer esse papel, tá, minha querida? Muito pelo contrário, faça o seu. Agora, ela também precisa de algumas bases ali, até que estão faltando muito no Brasil para a alfabetização, por exemplo. A gente está com índices horrorosos de alfabetização, que para mim, a meu ver, são habilidades ali cognitivas que você adquire também pequenininho. E que as crianças hoje com tela não estão adquirindo mais. Nossa, olha o dano que causa Outro dia eu estava vendo até o Karnal num podcast falando da importância do livro de papel, né? Que teve de ler, de pegar, né? teve Eu sou super a favor, eu não consigo ler, viu, livro... mais de papel, né? Não, eu leio papel. Eu prefiro papel também. Eu também, PDF pra mim não funciona. Mas a galera agora no Kindle aí Então, eu não não consigo. usa mais o papel. Só que tem algumas coisas que o cérebro ele precisa. Por exemplo, a escrita à mão é necessário. Muita gente perdeu, né, isso. Perdeu. E aí essas crianças ficando em casa até mais tarde, não indo para a escola, ou indo para uma escola também, porque eu vou fazer a minha culpa. Tem escola que é ruim. Aí é péssimo também para criança. Então, indo para uma escola que vai só brincar, que é um estigma que tem a educação infantil. Não vai só brincar não, tá, gente? A gente faz muita coisa. Desde recortar com uma tesourinha sem ponta, fazer a massinha, fazer o preparo dessa mãozinha para pegar no lápis, que se ela só ficar assim, essa mãozinha, e só ficar recebendo o vídeo pronto... É estimular, né? Vai chegar na hora da alfabetização, ela não fez as sinapses, os neurônios não fizeram as ligações que precisava. Aí com 6 você quer que a criança alfabetize assim, do Neida. Gente, é muito mais difícil agora pensando, né? Eu tô aqui desenhando. Como é que ela vai aprender a ler e escrever se ela só ficava no YouTube assistindo? Não, eu tô desenhando isso, porque, Fê, eu vejo até que a escrita piorou muito. Horrorosa, as letras. Antigamente tinha uma caligrafia linda. A caligrafia linda, a ortografia piorou muito. Se você for ver essa linguagem de WhatsApp, até nós adultos. Escrevendo errado, abreviado. Eu não sei telefone, celular de cor de mais pessoas. ninguém. Eu só sei do meu pai, da minha mãe. Você não sabe mais chegar num lugar sem o Waze. Sem o Waze. E a gente sobreviveu. Eu usava guia de papel para vender. De papel. Eu ia visitar os clientes, eu me preparava no dia anterior. Você viu o mapinha, o mapa, né? Olha o meu raciocínio, né? Você usava o cérebro. Exercitando. E agora, além de internet, além de rede social, a gente tem inteligência artificial. Que pensa por nós, que já tá na frente. Pensa por nós. Só que aí o que eu falo? Para você até ser um bom usuário de um chat GPT, você precisa ter senso crítico.
Sim. Porque você precisa ler o que é que aquele, o contexto, a máquina tudo, escreveu é. e dar uma revisada. Eu uso super. Mas você primeiro exercita seu cérebro, você sabe E que... eu sei dar os prompts. Eu falo, olha, eu quero que coloque isso, eu quero que coloque aquilo. Então, por exemplo, eu tenho que escrever um artigo para uma revista. Eu vou colocar o tema, vou pedir para ele falar sobre aquilo, vou colocar a quantidade de caracteres, porque você seguir número de caracteres, eu acho isso um saco, mas tem que caber na revista. Caber. E eu vou colocar assuntos, por exemplo. Eu fui falar de inteligência artificial. Eu falei, olha, inclua o discurso do Papa, do novo Papa, que ele falou sobre isso. Coloque aquilo outro. Vou pegar tudo, vou reler tudo e colocar as minhas palavras ali, as minhas experiências e vivências. Então, assim, você tá usar exercitando. e usar como um copiloto. Não como Ele é meu protagonista, auxiliar. né? Exatamente. Então, assim, como é que eu ensino a criança a ter esse senso crítico e saber usar a IA sem deixar a IA pensar por ela? Então, isso hoje é um grande desafio dos educadores. Aí é papel da escola, tá? Muito. Não que a família não possa fazer, mas a escola ensinar o letramento digital. Assim, eu sou super a favor de não usar celular na escola. Nossa, total. Mas eu não sou contra o uso da tecnologia. Não, são coisas aí tem que diferentes. Então, a escola distintas, pode ter um isso. laboratório com notebooks, com Chromebooks, com tablets, aí vai de cada escola. E aí, o professor, né, sei lá se ainda chama de informática. Aula de informática, eu sou da época. Viu? Exato, da datilografia, eu já não peguei mais esse, mas era ótimo, porque o cérebro aqui, ó. Super. O trabalho Você pode ver cerebral. Quem consegue digitar hoje é que fez datilografia. A minha mãe, ela era que formada... usa o mindinho? Não, e você tinha no currículo, né, que na época... Datilografia, você tinha que ter. Secretariado executivo. Secretária minha mãe. Ótima datilógrafa. Exato. Na máquina de escrever, né? Então, assim, para você criar, né, seres humanos aí preparados para o futuro, habilidades socioemocionais, assim, tá no topo. Porque, assim, a grande maioria não tá tendo. Eu falo para minha filha, eu acho que na tua hora do mercado de trabalho, pode ser que a inteligência artificial diminua alguns empregos, né, algumas profissões vão sumir, mas outras vão surgir. Mas eu acredito, assim, que ela estando minimamente preparada, a concorrência vai ser bem baixa, bem pequena, porque a galera tá nivelando muito por baixo, cara. É, verdade. Galera, não pensa mais, o QI das gerações tá diminuindo. Não, gente, é um absurdo. Como é que as gerações agora têm o QI menor que o nosso? Mas por quê? Falta de uso do cérebro. Falta de uso. Então, eu continuarei sendo a chata da internet, da defesa da educação, desde a educação infantil. Por quê? Não queira que eu faça coisas com esse adolescente só na adolescência. Eu preciso fazer desde a base, cara. Sim. Eu não consigo reverter certas coisas. Para eu te dar um exemplo claro de coisa que a gente não consegue reverter, tá? Chega uma criança para mim, bebezinho, que eu faço a introdução alimentar, tá? Tá. 6 meses. Vai comer de tudo. Assassino aqui, ó. A não ser que tenha transtorno alimentar. Aí é diferente. Aí é diferente. Vai comer. Vai comer bem. Chega pra mim já com 2 aninhos. Já seletivo, já aprendeu que paladar, pode escolher. Né? E não reverte. Muito difícil. Melhoro, tá? Consigo melhorar algumas coisas. Mas reverter, porque se a família já ensinou errado, que ele pode escolher, que ele come o que ele quer, a hora que ele quer. Se ele quiser viver de chocolate, ele pode. Se já teve isso, se essa criança reverter, já... Né? Muito difícil. Muito difícil. E isso vale para... Dei um exemplo aqui da comida, tá? Mas vale para tudo. Vale para tudo. Se essa criança já é racista, ela já foi criada num lar que isso é o padrão para ela... São as crenças limitantes dela, né, Fê? Então, exato. Pra como é que você disso... vai tirar isso se for enraizado no cérebro? Não é muito mais fácil que essa criança, desde pequenininha, ela conviva com toda uma diversidade. Ela tem a inclusão. Ser informada na de turma tudo, dela, ela tem uma pessoa com deficiência, ela tem uma diversidade de tipos de pessoas e ela acredita que aquilo ali é o natural e não o contrário. Então, isso tem que começar na infância. E agora eu quero partir para a segunda parte, que é sobre o bullying, né, infantil. Que tem a ver com a ansiedade também, né? Tá tudo interligado, sim. né? Criação, isso que você falou do preconceito, sim, tudo, né? Sim. É muito difícil reverter. Primeiro eu quero saber o que é um bullying infantil e como que a gente diferencia o bullying
pra algo mais leve, assim, de repente, uma birra, sim. sabe? Uma briga. Uma briga que não Pontual. seja recorrente. Isso. Exatamente. O bullying, assim como um assédio, né? No outro dia eu fiz uma palestra sobre assédio nas empresas. E eu usei muito, porque tem uma coisa que chama pedagogia empresarial, que as pessoas pouco conhecem, né? Que o pedagogo, ele é, né? Assim como eu sou titia das crianças pequenininhas, eu sou titia dos marmanjos, dos grandes. Então, tentar eu vou reverter, lá ensinar o beabá para eles É. nas empresas. E a gente falou de Ó, assédio. isso é importante. Ó, assédio e bullying é a raiz do problema e a Gente. característica que é a repetição, né? É uma característica ali muito marcante, que o bullying é aquela gotinha d'água todo dia no copo, né? Ah, você é gorda, ah, você é feio, ah, o seu cabelo não sei o quê. Todo dia, bota aquele apelido, né? Aquele apelido que é Rotula, né? constrangedor, rótulos. Então, numa empresa, muitas vezes, como é adulto, é uma coisinha mais velada, mas todo dia eu tô ali meio que te dando uma humilhadazinha, Ai, isso é péssimo. te é feio. pisando, Eu mas de sofri uma muito forma, né, velada, porque eu tô numa empresa, então eu vou dar uma A disfarçada. sutileza. Na sutileza. Na escola é mais escancarado, né? As crianças, elas falam mesmo. Porque elas são mais puras, assim, Cruéis, às vezes, mas assim, porque elas não têm o filtro, é elas não têm o freio. Eu queria chegar nisso, no filtro. Exato, que é o tal do controle inibitório ali, que ainda É. tá. A gente vai desenvolvendo, porque a gente vive em sociedade, a gente vai desenvolvendo um pouquinho mais de noção das coisas. Mas aí vai fazer na empresa de uma forma velada. Então, o bullying é muito caracterizado por essa repetição ou por um episódio muito grave. Agora, a gente precisa saber diferenciar duas crianças que brigaram ali uma vez e uma chamou a outra de feia. Eu já tive, né, pai que me chamou para reunião. Ah, porque a fulaninha chamou minha filha de feia. Então, aí envolve Uma o que nós vez. conversamos, né? Aquela proteção, aquela coisa do não, entendeu? né? Que tudo gente, tudo é o contexto. Tá certo a outra chamar ela de feia? Não tá certo, mas assim, Não bata-se do princípio generalizar, de né? confiar na escola, saber que a professora já mediou aquela situação naquele momento, precisa pedir uma reunião, né? Porque aconteceu uma vez. É observar, né? Porque a gente também Tá precisa entender. atento, tá É. exatamente, você tá por dentro dos assuntos, você pode relatar para a professora: "Olha, aconteceu isso, ela chegou em casa chateada, vamos ficar de olho". Tudo é bom senso, que é uma coisa que as pessoas perderam um pouco na atualidade, né, Eu não você acho vê pela pouco, acho que internet. muito. Não, a galera não tem mais Não tem. o bom senso, Não né, o tem, bom cara. senso ele tá Generalizou tudo e... polarizou É. tudo, tá tudo muito aos extremos, as emoções, né, as coisas. Então, ou a família nem liga para a criança, ou liga- reclama de ou tudo, de reclama de coisas tudo. mínimas que não precisaria. E que a gente também precisa ensinar essa criança a enfrentar. A se defender, né? Sim, então é trabalhar muito a autoestima dos dois. Porque às vezes quem está fazendo bullying também tem problemas seríssimos de autoestima, problemas em casa. Eu acredito muito E aí nisso. faz o bullying para chamar atenção ou para se sentir superior. E como que a gente identifica esse comportamento de quem é o autor do bullying? Porque, Fê, isso que você falou da casa, eu já vivi na pele, tá? O bullying. Eu tenho TDAH, então você imagina o quanto eu já vivi na pele, né? Eu tenho o meu ritmo de entender as coisas. Você mesmo participou aqui de uma cena, né? Que eu deixei a água cair, eu sou estabanada, eu sou distraída. E eu fui muito rotulada desde a escola. Tipo, a Renata... Ai, gente, a Renata não aprendeu. Ainda não Renata entendeu. não entendeu. No trabalho é assim. Eu também sou da área comercial. E eu não sou menor ou pior do que outra pessoa. Eu sou muito mais do que um TDAH, entendeu? E eu assumi essa minha condição hoje. E aí, no trabalho, era assim, ainda não fez sentido para Renata, mas quando fizer sentido para Renata, ela é um trator. Mas quando fizer o sentido... Na frente de todo mundo. Todo mundo. Relacionamento eu também passei. Ó o que eu passo, gente. Ó, vocês estão vendo, né? Ela é distraída. Ó o que eu passo. Fê, tinha dias que eu queria me enfiar embaixo da mesa. Tipo, eu me sentia super diferente. E eu desencadeei uma depressão por causa disso. Eu me senti insegura, eu comecei a pisar em ovos, sabe? Tipo, eu tinha medo de pensar, eu tinha medo de falar, de me expressar, porque eu achei que tudo ia ser errado, porque eu tenho TDAH. Então, quem tem TDAH não pensa direito. Quem tem TDAH não tem vez de falar, de expressar, não pode ser distraída. Eu tenho dificuldade de interpretar o Waze, às vezes, lá, sabe, assim? Mas, cara, isso não vai me diferenciar de um ser humano. Eu sou um ser humano, em primeiro lugar. E hoje eu faço uma terapia para trabalhar o meu merecimento, o meu valor e entender que eu não sou diferente das pessoas.
que não tenha TDAH, de repente. E eu sofri muito bullying. E quem é o autor do bullying? Como eu quero saber muito sobre isso, identificar o comportamento, porque eu acredito que esse comportamento, às vezes nem é, pode ser maldade, mas é algo daquela criança que foi criada de uma maneira assim, talvez negligência, talvez até uma carência. E ela Sim, precisa sim, atingir o outro para se sentir bem. Porque, sim. no fundo, é uma pessoa insegura. E É muitas mais vezes sobre é na ele do que sobre escola que essa nós. criança vai gritar por socorro, e às vezes a forma dela gritar por socorro é uma forma errada. Normalmente, criança que bate muito, apanha em casa, vê É o pai bater na reflexo. mãe, E normalmente a sim. criança que tá sempre criticando, aí se torna um adulto que vai continuar criticando. Muitas Foi vezes. uma criança que foi criticada? Pode ser, pode Foi ser. uma Se ela criança que convive sofreu com bullying? isso, sim, ouviu os pais fazerem isso, o pai fazer isso com a mãe, e aí ela vai querer jogar isso para fora, em algum momento. Então, Porque acaba sendo muitas vezes ruindade. é para ela chamar a atenção para algo que está acontecendo de errado na vida dela. E aí o que que é o problema? Quando a escola chama para conversar, e essa família que já é, né, tecnicamente negligente, não faz nada. Porque a escola sempre já chamou essa família para conversar. Só que às vezes nada acontece, nada acontece, nada acontece. E a escola particular, eu vejo que às vezes ela fica muito de mãos atadas, não só pelo fato de, tem medo de perder o aluno, mas às vezes essa família ainda vai processar a escola. Expulsou meu filho, né? Sim, ao invés de ir no problema, na raiz do problema. Que Não, é deixa eu tratar o ver o filho. que está acontecendo com o meu Muitas vezes a família filho. troca de escola, tá? Que É eu mais acho que fácil para eles, né? e Do para que criança é enfrentar. péssimo, né? Sim, Que porque a aí criança tem que refazer todas as toda amizades. amizades. Você acaba com a segurança que essa criança tinha. Então, uma criança que provavelmente já era insegura vai ficar mais insegura ainda. Então, olha o Isso tamanho do reflete problema. em amizades futuras, de manter amizades, né, Fê? Em tudo, De relacionamentos. confiar em relacionamentos. Porque a criança que vai se tornar um adulto, Sim, que pratica o bullying, se torna um hábito. sim. Eu reparei isso. Às vezes a pessoa, não digo que não é por maldade, porque não existe empatia. Ela não tem sentimento, ela não consegue Se colocar se no lugar colocar do no. outro. Nem sentir o que o outro está sentindo, que isso é impossível. Sim. Mas ela não consegue falar, bom, Se fosse ela tem comigo, eu uma gostaria. ela tem uma Sim. certa dificuldade, mas está tudo bem, ela é muito mais do que isso, entendeu? O que eu posso ajudar, Sim, né? sim. De repente. E a criança, ela não tem filtro. É incrível isso. Eu fico besta de ver. Eu vejo meus filhos hoje são adultos. E eu tô conversando com você, eu falei, bom, eu acho que eu acertei nisso. Putz, eu errei nisso, sabe? Assim, eu tô voltando ao tempo. Mas uma coisa eu sei que eu acertei. Ser humano, Sim. em primeiro lugar. E eu percebo muito que não é só sobre os dois atores do bullying principais, seria quem faz e quem sofre, né? Quem assiste e não faz nada, também precisa se envolver um pouquinho mais, sabe? Fazer uma Precisa, não tá sendo denúncia. negligente, tá sendo omisso Uma das aquilo. coisas, quando eu faço E tá palestra, incentivando. quando eu faço palestra sobre bullying em escola ou sobre assédio em empresa, o que eu falo muito com o contratante, tá, você tá me pedindo para fazer essa palestra, mas se essas pessoas precisarem denunciar, elas têm um canal seguro aqui? Porque não adianta nada eu ir lá fazer uma palestra, E não né, para a fazer empresa sentido ali. dizer que está fazendo palestra, e essas pessoas depois elas não se sentirem à vontade de denunciar. Então minha palestra serviu de quê? Fez sentido para a pessoa, mas ela não consegue Porque nas empresas o que que acontece? As pessoas têm medo de falar e sofrerem retaliação, serem se mandadas expor. embora. E na escola, muitas vezes elas não se sentem protegidas porque acham que se denunciar, elas vão sofrer mais bullying ainda. É a exposição, né? Eu acho que pega muito Então, também. assim, tanto a escola quanto a empresa, ela precisa ter um canal seguro de denúncia anônima. E Fê, e quais são os impactos de curto a longo prazo para uma criança que sofre o bullying, que vai ser o futuro adulto, que é isso que nós estamos Essas conversando? questões emocionais aí que você relatou em você, né? Não, eu fiquei de super ter insegura. que fazer muita terapia, fica super insegura ou vai passar a fazer. Porque tem muita gente que sofreu e que às vezes passa a fazer pra meio que vingança, sei lá, agora é minha vez. Geralmente são vingativos, né? Muitas pessoas que fazem bullying, um adolescente que faz bullying, ele sofreu na infância. Então, assim, é um círculo vicioso que a gente precisa quebrar enquanto é tempo, E assim. ele não tá nem aí se machucou o outro, ele não quer saber se machucou. É prazeroso às vezes, né, Fê? Sim. E como que os pais devem agir ao descobrir que seu filho está sofrendo bullying ou praticando bullying? Muitas vezes, assim, se está sofrendo demais, eu sou contra trocar de escola por qualquer motivo.
Mas se tá sofrendo, você já conversou com a escola, se nada acontece, eu sou favorável a trocar, tá? A trocar. O que está sofrendo. Esse é o papel da escola para a situação de bullying, tanto para quem Sim, sofre a e para escola quem precisa pratica. fazer palestra, precisa chamar uma família, chamar outra família, conversar, pedir que essa família de quem está fazendo bullying Uhum. traga o psicólogo dessa criança para saber se está passando mesmo pelo psicólogo, sabe? Porque às vezes a família fala que tá e não tá. Ah, ainda Então tem a isso, escola né? pode pedir para conversar, eu quero conversar com o psicólogo dele para saber, porque eu já descobri em casos, por exemplo, de criança com autismo, tá? Criança pequena, que a mãe dizia que estava na terapia e já tinha saído há meses. E a criança regredindo horrores. Mas aí é sobre a pessoa, você vê, a pessoa Eu não falo, tem... poxa, posso dar uma palavrinha com o terapeuta dela? Ah, então que não tá mais. Como é que você tira da terapia? A criança teve alta? Não teve alta. Ela mesma deu alta pra criança, né? O próprio... Exato. E não comunica pra escola, Mas cara. é camuflar, é autossabotagem. Eu vejo cenas, eu já vi cenas, Fê, que eu acho muito triste, tá? Infelizmente é comum. Famílias, irmãos, tá? Os pais vendo os irmãos se tratarem. Eu já vi cena assim, de um irmão mais velho com uma irmã mais nova assim, você é feia, você é burra, cala a boca, você não sabe o que você tá falando. Chega! Você não sabe o que que é isso. E os pais assim, para de falar assim com a sua irmã ou com o seu irmão. E para nisso. E eu vendo, eu falo, coitada dessa menina. E é óbvio que ele tá achando isso natural, vai É uma reproduzir na futura escola. mulher insegura, Sim, baixa e autoestima. esse irmão vai fazer isso na escola também com outras meninas, porque pra ele tá Mas normal. esse irmão deve ser reflexo de quem? Pai, Então, sim. eu ainda acho a primeira infância é a prevenção. Mas quando não tem a primeira infância, são os Vamos pais que tratar na têm. adolescência também. E os pais se tratarem. Os pais se É o que tratarem. a gente estava falando. Muita gente também não pede ajuda quando vê que as coisas estão saindo do trilho. Viu que o trem começou ali a sair do trilho, cara? Corre. Eu sou muito a favor da terapia. E se a escola pediu, a intervenção, faça. A escola não tá te chamando para reunião à toa, Você ser cara. analisado é muito bom, sabe? Eu sou muito a favor, Fê, e eu vejo hoje que o ser humano corre da terapia. Primeiro que antigamente tinha um rótulo de quem faz terapia era É louco. maluco, sim. Hoje as pessoas falam, não, eu não preciso de terapia. Isso é pra Eu gente sou fraca, né? autossuficiente. A minha terapia, que não é terapia, é terapêutico, é fazer yoga, é fazer Treinar. é treinar. É ótimo. Tem que fazer também. Tem. Também é faz muito bem pro terapêutico. cérebro, Eu acho que sim. ele vai somar. Complementar. Isso. Só que assim, fazer terapia, as pessoas estão correndo por medo de enfrentar os próprios Se olhar no conflitos, espelho. os monstrinhos que estão guardados aqui dentro e tratá-los, aquela cicatriz que não fecha e você vai colocando band-aid, 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 só que você não resolve. Sim. Hoje em dia eu faço 2 tipos de terapia, por falta de uma. Eu faço 2 tipos de tratamento, porque eu falei, gente, ou eu resolvo agora Sim. o que foi causado, ou eu vou continuar no mesmo padrão. E eu não quero continuar no mesmo padrão. Eu sou um ser humano falho. Mas eu sofri muito na pele. O bullying, o rótulo. E hoje eu sou uma mulher muito mais, assim, forte, não gosto de falar guerreira, Sim. né? Forte, nós somos mães, somos mulheres em primeiro. Eu faço um trabalho de mentoria, Fê, que chama Terapia através da Fotografia. Depois eu vou te apresentar. Que é justamente isso. A mulher está tão no automático que ela não para se autoanalisar. Gente, eu fiz um post disso no Dia das Mães. Jura? Dá uma olhada no meu Instagram. Eu fiz umas fotos profissionais novas. Porque eu precisava renovar, porque eu não aguentava mais olhar pra minha cara. Isso. Naquelas mesmas fotos, né? Que a pessoa, vou fazer uma palestra, a pessoa me pede uma foto profissional pra fazer o folder. Sim. Falei, ai, gente, sempre as mesmas, deixa eu dar uma renovada. Peguei uma fotógrafa muito bacana, muito boa. Quando ela me mandou a prévia, eu achei tão bonito aquilo. E era perto do Dia das Mães que eu vi essa prévia. Eu falei, nossa, eu vou postar no Dia das Mães não só sobre a Fernanda mãe, que a gente, quando é mãe, a gente vira muito a mãe da fulana. Sai do protagonismo, né? E eu falei sobre ser mulher e mãe, sobre como aquelas fotos te fizeram me fizeram me rever. Se ver. E despertar essa mulher que tá louca para Uhum. sair e florescer. Sim. Porque Sim. assim, nós somos multifuncionais, né? No automático. Não paramos para. E a fotografia, você se olha. Poxa, eu esqueci de quem eu sou. Então, Sim. eu, através da minha experiência, fotografia. eu vou te apresentar. Eu sou muito visual. Eu também. Então, foto pra mim E vai muito além, assim, do externo. É um trabalho interno primeiro. E vou te falar da importância pra gente trabalhar bullying, a autoestima é fundamental. Porque se quando a gente ouve uma coisa, a gente não acredita naquilo que estão falando,
que eu tenho certeza que eu não sou essa pessoa que você está falando, bate e volta. O problema é quando bate e fica. E eu compro a ideia. Isso. E aí todo mundo orienta as crianças, né? Ah, quando te fizerem um apelido, você dá risada, finge que não ligou, porque não vai colar. Isso é muito verdade. É. Quando você ouve aquele apelido e o pessoal vê que você ficou com raiva ou que você ficou chorando, aí que vão chamar mais. Se você der risada junto, por mais que seja meio forçado, né? Você ficou meio pé da vida, mas... Ah, eu sou mesmo. Tá bom, não sou nada. Muda de assunto. A tendência é que parem, porque não teve graça. Porque se Não o cara que ia te atingiu. atingir, ele não conseguiu. Não conseguiu. Mas para isso acontecer, poxa, eu percebo muito, principalmente nas mulheres, a gente só vai ter autoconfiança muito depois. Quando a gente é adolescente e Não jovenzinha, aí a gente quer pintar cabelo, quer emagrecer horrores, quer se A comparar. gente vive a tendências, né? as Imagina hoje essas referências. meninas com rede social. Eu me comparava com a revista Boa Forma. É, Mas a verdade. revista tava quieta lá na banca. Ela não tava na minha cara o dia inteiro. E não tinha tanto filtro, né? O Photoshop Já tinha um ainda tinha, mas não era Photoshopzinho, assim, mudar Mas tanto assim, não né? era o dia inteiro na minha fuça. Magra, lipo HD, tem a bolsa não sei o quê. Não era o dia todo. A revista tava lá na banca. A TV eu só via de noite, a novela. É verdade. Agora a gente fica com essa porcaria o dia Que todo tira o na nossa foco, frente. ele muda o foco. Então imagina as meninas com a infância e a adolescência já moldada com esse negócio de skincare. Gente, criança O de que é 9 anos. skincare? Criança de 9 anos tem que passar hidratante nenhum, minha filha. Tem que comer terra, para. Não, esse negócio de desgastar os dentes pra colocar A faceta, seu gente, dente que é tá uma bom tendência. ainda. E depois que você sair Deixa essa, pra quando essa você tiver tendência, 50, 60, que os Exato. dentes já tá tudo gasto mesmo, mas você põe. É o efeito manada, né, Fê? Sim, Então, assim, sim. o bullying é muito triste, mas eu acho que é um trabalho que vocês fazem que eu admiro muito, sabe? Vocês da área, os educadores, que não são valorizados, que deveriam ser mais vistos, né? Mais acionados até, de prevenções, sabe? Porque a gente não tá falando só de uma criança, a gente tá falando de um adolescente, de um futuro adulto, de um futuro pai, de um futuro mãe, que vão ter filhos e precisam ter uma construção sólida, porque senão cai tudo. E vamos ficar repetindo. Vai ser repetido de geração em geração mundo, padrões. né, que a gente vai... parece que não tá melhorando, né? Parece Não, que é isso que eu falei, não tá eu tenho tendo medo, evolução, eu cara. tenho medo da cada vez mais Pior, dessas gerações. sim. Primeiro a tecnologia, ela é boa para algumas coisas, mas para outras ela, né, as consequências. Relacionamentos, as pessoas não estão mais se relacionando, Fê. Esse negócio de bebê reborn. Reborn. Que é isso, gente? A pessoa não vai socializar, a pessoa daqui a pouco não, sabe? Ou é um máquina, mundo. ou é boneco, né? Eu falo, gente, pra quem criticava a mãe de pet, vamos voltar pro pet, que pelo menos tá vivo, né? Pelo menos é uma vida, exatamente. É uma loucura. Eu fico, gente, a pessoa tem gente namorando com IA, com robô, com no Japão as pessoas escolhem o que elas querem. E aí, isso não existe, E aí você vai em busca da perfeição e não existe perfeição. Existem pessoas que são normais, a essência falhas. do relacionamento humano é você aprender a conviver com os defeitos do outro, dialogar, comunicação. Aceitar o outro. Eu falo né? basicamente tudo isso nas minhas palestras. Eu quero ir numa palestra palestra de comunicação, sua. a importância de relacionamentos humanos, porque assim, eu fiz a pedagogia, eu fiz a neurociência, né, as especializações, né, que eu fui fazendo depois, e agora eu tô fazendo MBA em IA, em inteligência artificial. Sensacional. Eu falei, eu já entendi um pouco mais do cérebro humano, agora vamos entender esse negócio aí da máquina. E não é o MBA que eu tô fazendo não é você aprender a usar o chat GPT também. Ele faz parte, mas né? é todo um contexto social, histórico dessa parada aí. Muito legal. Futurologia, né? O que vai ser. Muito legal. E você tá se atualizando como profissional, Pô, né? precisava, né? Eu não lógico. sou uma pessoa que nasceu, né, com a tecnologia na mão. Então a gente precisa... Você vai atualizando, vai estudando, né? Vai se aprimorando. atualizar. É uma urgência, assim, principalmente para os educadores, tá? Sim. A gente precisa desvendar esse trem aí. Que é o ponto... Nossa, Fê, que bate-papo. Eu ficaria até amanhã aqui conversando com você como mãe, como mulher. Quero participar de uma palestra sua. Vai ser um prazer, Tá assim. super convidada. E eu quero que você deixe um recado, então, para quem está nos assistindo, que já é pais, né? Ou está pretendendo ter filhos, né? Qual a orientação que você deixa? Deixa seu @ para as pessoas te procurarem, tá? Tanto para comprar o seu livro, para conhecer o seu trabalho, palestras, empresas que querem te contratar também. Porque eu acho que tem que investir muito, gente. Principalmente nesse adulto
que já tenha sequelas, nunca é tarde. Sim, não, nunca é tarde. Se a gente começar na infância, Nunca é tarde. mas não acho que isso é porque você tem 40, 50, 60, não Eu, tá tudo eu te perdido. falei, 4.7 Tô eu aqui estudando, né? Não vou parar de estudar. 4.7 com as minhas tentativas, experiências e tá tudo bem. Então, assim, meu arroba é Fernanda King, King é K-I-N-G, palestrante, underline palestrante, mas jogar lá o Fernanda King, tanto no Google quanto no Instagram, acha rápido. Eu acho que não tem muita Fernanda King. Eu nasci com um nome diferentão, Forte. né? Combina com o meu tamanho aqui, Muito King forte. Size. E assim, o recado é, sigam boas pessoas nas redes sociais, assim, vamos parar de apoiar conteúdo fútil e apoiar um professor, né? Apoiar alguém que está levando conteúdo de qualidade. Veja no que essa pessoa é formada, porque também tem muito orientador parental aí que se mete a falar de coaching, né? Educação, maternidade, você vai ver que não é formado em nada. Gente que tem seguidor pra caramba, tá? Mas aí você tá desmerecendo o trabalho. Não é porque tá falando besteira, tá falando coisa errada, não tem informação acadêmica. E na internet Isso faz a tem coisa que faz diferença. sucesso. Não faz diferença. Faz a Você tá falando de diferença. uma vida humana. Óbvio que tem linhas de pensamento diferentes, né? Vai ter um psicólogo que vai falar mais pra A, outro mais pra B. Você pode ir ali com o que você se identifica mais. Mas Sim. assim, médico é médico, né? Professor Cada é professor. um no seu quadrado, né? Se é uma pessoa que vai falar de alimentação, veja se é um nutricionista mesmo, ou se é alguém que está se metendo que é muito a falar. sério, né, Fê? É muito sério. É muito E sério. você influencia. Então a gente tem que assumir, se a gente se colocou na internet, assumir a responsabilidade sobre o que a gente vai influenciar. Sim. E tem muita gente irresponsável, que é tudo pelo like. Né? Gente, que coisa, né? E aí a gente precisa tomar cuidado, principalmente como a gente está falando de criação de seres humanos, criação de filho, né? A gente precisa tomar esse cuidado de quem está nos influenciando. É verdade. Fê, muito obrigada pela sua participação, adorei. Eu falo que sempre que eu tô nessa banca, eu aprendo muito. E eu aprendi muito com você hoje, essa mulher, assim... Vocês precisam ver lá ao vivo, pessoal. É impactante aqui o negócio. Obrigada, viu, Fê? Eu que agradeço, amei participar. Até uma próxima. Até uma próxima. Então, para você que ficou aqui comigo até o final desse episódio, muito obrigada. Compartilhe com quem você ama. É um assunto, pessoal, muito importante. Temos que compartilhar muito, alcançar vidas, tá bom? Lembrando que o podcast, ele ajuda uma instituição muito séria que tem aqui no Instagram, que o arroba é Projeto Osvaldo Ornelas, com 2 L's, tá? É uma instituição que eles dão assistência de alimentação para moradores de rua e é sensacional. A gente tá falando de ser humano, né? Um trabalho maravilhoso, tá bom? Pessoal, até o próximo episódio e fiquem com Deus. Até mais.